E aí, inscritos, amigos aqui do canal, você e Deus, aqui é o Marcelo. Mais um vídeo então sobre o panorama bíblico. Estamos vendo livro por livro, de uma maneira simplificada, de uma maneira resumida, sucinta. Mas futuramente estaremos fazendo vídeos mais aprofundados, pegando cada livro e se aprofundando cada vez mais no contexto, tanto histórico, cultural, quanto no contexto teológico de cada livro, tá? Mas isso mais futuramente. Agora eu preciso passar para você, então, aquelas informações panorâmicas, aquelas informações básicas, para que você tenha condições de ler o livro e começar a entender um pouco o livro. Mas sempre o conselho que a gente dá é que você esteja lendo os livros da Bíblia, tá? Você não vai aprender, não vai conhecer se você não ler. Então você precisa ler, tá? Mas antes de continuar, vou pedir que você se inscreva no canal, que você deixe seu like e que você compartilhe este vídeo e os demais também que estão no nosso canal, conforme você for assistindo também, né? E vá compartilhando esses vídeos com outras pessoas para que também quem tem interesse, quem tem desejo de conhecer mais a Deus, possa então ouvir esses vídeos, fazer as suas anotações e então passar a estudar a Bíblia também, para poder conhecer mais a Deus, quem Ele é, como Ele age e o que Ele tem prometido para nós e o que Ele espera de nós, tá? Muito bem, então nós estamos aqui no livro de Marcos. Vamos pegar algumas informações básicas a respeito de Marcos. Quem foi o autor? Né? Marcos foi o autor dele. Mais adiante eu falarei mais sobre esse personagem. A data do livro, né, foi de 65, entre 65 e 70 depois de Cristo, tá? Foi escrito este livro de Marcos. Qual é que foi o propósito do Evangelho segundo Marcos? O propósito era apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus, aos romanos, com o fim de ganhá-los para Ele, tá? Então, o propósito da carta foi escrever aos romanos, tá? Para que eles pudessem conhecer quem era Jesus Cristo, tá? Uma carta evangelística, um livro evangelístico, né, biográfico de Jesus, que então ensina para os romanos quem era Jesus Cristo, tá? Algumas aplicações pessoais do Evangelho segundo Marcos. Ele ensina que a vida do discipulado significa seguir Jesus pelo mesmo caminho de mal entendido e rejeição que ele encontrou, tá? Então aquilo que nós temos falado em praticamente todos os vídeos sobre o Evangelho. O Evangelho que tem sido pregado tem sido o Evangelho de vitória, o Evangelho de prosperidade, o Evangelho de ganhos materiais nessa terra, mas não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho de Jesus ter vindo até este mundo, Deus em forma de homem, ter morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, tá? Voltado aos céus e prometeu voltar uma segunda vez para buscar aqueles que estão em aliança com Ele, por meio do seu sacrifício na cruz. A proposta não é de prosperidade, de mar de rosas e tudo mais. A proposta é de uma vida de discipulado, ou seja, de seguir os passos de Jesus, tá? De anunciar o Evangelho a outras pessoas, de falar do amor dele pelas pessoas, do sacrifício dele na cruz, o porquê ele morreu, tá? Então, a proposta de Deus da vida eterna. Então tudo isso são os propósitos do discipulado, tá? Andar no caminho em que Jesus andou. E se for preciso ser rejeitado, né, por este mundo, por amor a Cristo, então também ser rejeitado como pessoa, tá? Uma segunda aplicação, pessoal: para os seguidores de Jesus de todas as eras, são certos o aviso e a promessa. Está lá em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, esta é a temática, a ênfase do Evangelho segundo Marcos, tá? Seguir a Cristo, negar a si mesmo e tomar a nossa cruz.
tá? E seguir a Cristo tomando a nossa cruz. Uma terceira aplicação pessoal também é: Marcos enfatiza a necessidade de fé na pessoa, mensagem e poder de Jesus para ajudar os que precisam, tá? Então, a ênfase também do Evangelho segundo Marcos aí é a necessidade de fé na pessoa, mensagem e poder de Jesus para ajudar os que precisam. Isso está em Marcos 1,15, 2,5, 4,40, 5,34 e 36, 6, versículo 6, capítulo 9, versículo 19, capítulo 1, versículos 22 a 24. Tá? Pode-se enxergar o oposto dessa fé nos corações endurecidos. Então, além de mostrar a necessidade de crer em Jesus, de aceitar a Cristo, de andar com Cristo, crer na sua mensagem e no seu poder, também o livro mostra que tem pessoas que são opostas a essa fé proposta por Marcos, tá? De crer em Jesus, e endurecem o seu coração, ou já têm o seu coração endurecido para o Evangelho. Capítulo 3, versículo 5 fala sobre isso, capítulo 7, versículos 14 a 23, e capítulo 8, versículo 17 mostra claramente que existem pessoas que têm o coração endurecido para o Evangelho, tá? Uma quarta lição: o Cristo encarnado, descrito por Marcos, é alguém disposto e capaz de ajudar aqueles em extrema necessidade, tá? Então, o Cristo encarnado, ou seja, o Deus em forma de homem, ele, mostrado por Marcos no seu Evangelho, é alguém disposto e capaz de ajudar aqueles em extrema necessidade, né? Então, isso cumpre também lá o que Paulo falou em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em graça, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, a promessa do Evangelho é de que Deus cuida dos seus, tá? Deus supre as necessidades das pessoas que estão numa aliança com Ele, tá certo? E uma quinta lição também é que o Evangelho de Marcos ele mostra a possibilidade dos trabalhadores cristãos de todas as gerações que os mesmos milagres testemunhados que conferiram poderes aos ministérios dos apóstolos acontecerem novamente, tá? Então, não significa que nós, que estamos em um pacto com Deus por meio de Jesus, que nós temos esse poder de fazer milagre ou de fazer qualquer outro tipo de maravilha. Mas para confirmar a sua salvação, confirmar a palavra que é anunciada de acordo com a vontade de Deus, então Deus pode sim realizar milagres e maravilhas, tá? Pode, mas lembrando que se Deus fizer isso é para confirmar o evangelho que está sendo pregado, tá? E nem sempre esses milagres e maravilhas significam que a pessoa que está pregando isso, né, que está pregando milagres e maravilhas, ela está dentro da vontade de Deus, tá? Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, ela diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas e anunciamos a mensagem do Senhor. Então eu vos direi claramente: apartai-vos de mim, vós que praticais, ou seja, que viviam na maldade, viviam na iniquidade, tá? Viviam na desobediência. Então tem que abrir muito o olho com relação a isso. Deus pode fazer maravilhas, Deus pode fazer milagres? Pode, Ele tem poder para isso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Senhor da vida, Ele é a fonte da vida. Agora tem que tomar cuidado com a questão de nem todo milagre, nem toda maravilha, né, ela está dentro da vontade de Deus. Nós temos aí também um inimigo que é capaz de fazer muitas coisas sobrenaturais também. Tá? O que vai é de quem está falando, anunciando a mensagem, se a mensagem é de Deus ou não, e a confirmação através desses milagres e maravilhas. Tá? Então são alguns detalhes, algumas informações importantes. Um esboço simplificado de Marcos é período de preparação, do capítulo 1, versículo 1 a 13. Então mostra ali o período de preparação de Jesus para começar o seu ministério, que ele chama de serviço, né? De anunciar o reino de Deus, o Evangelho.
O ministério começando na Galileia, então capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50. Então todo o trabalho de Jesus naquela região da Galileia. A jornada para Jerusalém, capítulo 10, versículos 1 a 52. Né? Então ele sabia que estava profetizado que ele iria ir para Jerusalém, lá seria preso e seria morto, né? Crucificado. A Semana da Paixão, então a narrativa da Semana da Paixão, segundo o ponto de vista do Marcos, capítulo 11, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 47. E então no capítulo 16, o último capítulo, nós temos então a ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Então esse esboço já vai dar para você uma boa ideia, né, da vida de Jesus, dos ensinos de Jesus e do Evangelho de um termo geral, assim, né? E quanto mais você lê, mais coisas você vai aprender. Então o meu conselho é leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia todo o Novo Testamento, volte e leia de novo. Quanto mais você lê, mais você vai aprender, tá? Então que Deus abençoe, que essas informações possam ajudar você no seu estudo da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.